E aí, aqui é o Node, imagine só, sua força é descomunal e seu único objetivo é entrar em uma escola de feiticeiros sem ter domínio algum sobre magia. Galera, estamos no anime Mesh Lee, primeira temporada, episódios 1, 2 e 3. Em um mundo de feitiçaria, todas as pessoas são agraciadas com o uso de magia. Esse poder é utilizado para mover objetos pesados e até mesmo voar com vassouras pela cidade. Os habitantes estão tão acostumados com isso que avistar dragões pelos céus é algo comum. No entanto, longe da civilização, um garoto mora com seu avô em uma casa no meio da floresta. Todos os dias o protagonista realiza diversas séries de treinos físicos para aumentar ainda mais sua força. Seu avô, Hagro Burnedad, tenta levar uma vida tranquila, mas isso acaba não sendo possível. Mesh Burnedad sempre age de forma desastrosa. Logo pela manhã, o garoto não sabia como abrir a porta da casa, então a arrancou sem muito esforço e isso causou uma enorme fúria em seu avô. O protagonista pede desculpas e afirma que vai consertá-la, mas ao tentar sair novamente, acaba destruindo ainda mais a porta. Após esse incidente, Hagro pergunta se o garoto já realizou seu treino diário, e o jovem afirma que sim, mas o questiona do motivo de obrigá-lo apenas a treinar o físico. O velhote não diz ao garoto, mas tem em mente que seu neto não possui nenhum poder mágico. Tendo isso em vista, ele compensa sua falta de poderes mágicos com sua força física. Hagro fala que vai sair e pede que o garoto fique em casa e em hipótese alguma ele deve ir até a cidade sozinho. O protagonista obedece às ordens, porém ele acredita que não existe sacrifício sem recompensa e por esse motivo corre até a cidade em busca de comprar sua iguaria preferida. Ele utiliza uma capa que cobre até mesmo uma parte de seu rosto. Ao chegar na civilização, o garoto observa que as pessoas sempre estão usando seus poderes mágicos para fazer tudo, desde algo básico até atividades de trabalho. Mesh deseja comprar seus deliciosos profiteroles. Se trata de uma massa açucarada com recheio no seu interior. Ele entrega as moedas ao vendedor, mas devido à sua ansiedade para comer o doce, acaba entortando todas as moedas que estavam em sua mão. O jovem pede desculpas e desentorta todas as moedas apenas com sua força. Aquele ato deixa o vendedor ainda mais aflito. De repente, uma ventania faz com que o rosto de Mesh fique à mostra. As pessoas logo observam e se perguntam por que o rosto do garoto é diferente. Ainda naquela manhã, o departamento de polícia mágica recebe uma denúncia sobre alguém que não possuía a marca em seu rosto. Brad Coleman é a autoridade que recebe a informação. O homem estava prestes a utilizar sua magia para punir um dos prisioneiros, mas decide ir até a cidade para saber sobre o ocorrido. Enquanto isso, Mesh caminha normalmente pelas ruas e por onde passa, as pessoas o observam e ficam assustadas com o que veem. O protagonista, ao andar distraído, esbarra com um policial da força mágica. Ele acaba sujando a roupa do homem com um de seus profiteroles. Terry estava no meio do seu expediente e totalmente bêbado. Ele insulta o garoto por sujar o seu uniforme de polícia e joga no chão um dos doces que Mesh carregava. O protagonista tenta pedir desculpas e até mesmo oferece um de seus doces para o policial, mas ele apenas continua gritando. Então o garoto tira o uniforme do oficial apenas com sua força e informa que irá lavá-lo. Nesse momento, Brad chega até o local e antes que pudesse confrontar o jovem, o avô do menino surge em alta velocidade e leva o neto de volta para casa o mais rápido que pode. O policial não desiste e usa sua varinha mágica para conjurar um pássaro que voa pela cidade em busca do paradeiro dos dois sujeitos. Na casa da floresta, Hagro discute com Mesh por tê-lo desobedecido. O velhote reflete que mesmo seu neto possuindo uma força física incrível, ele sempre age de forma gentil. Como punição, o avô pede que Mesh repita novamente o seu treino diário e antes que o garoto pudesse sair pela porta, Hagro age rápido e ele mesmo abre para evitar um novo acidente. Mesh caminha calmamente em direção à floresta e seu avô fica pensativo, pois sempre escondeu o garoto naquele lugar para evitar problemas com as pessoas da cidade. Mas ele sabia que em algum momento a curiosidade do seu neto seria maior e ele teria que lidar com isso.
Nesse momento, o velhote olha pela janela de sua casa e observa que um pássaro mágico estava o espionando. Em seguida, 3 policiais destroem a parede da casa em busca de Mesh. Enquanto isso, o protagonista realizava seu treino físico na floresta e até os animais que viviam pelas redondezas ficaram abismados. Ele levou tão a sério seu treino que terminou suas séries em menos de 5 minutos. O jovem então retorna para casa e ao chegar na porta, houve uma conversa estranha entre seu avô e alguns desconhecidos. Hagrid estava sendo pressionado a informar a localização do garoto. O velhote recebe vários golpes e ataques mágicos, mas se recusa a revelar de todas as maneiras. Enquanto era atacado, ele se recorda que desde sua infância foi humilhado por seus próprios pais, por seu poder ser fraco. Sofreu com insultos no seu ambiente de trabalho e foi taxado de inútil por todos que conhecia. Em uma noite, decidido a acabar com todo aquele sofrimento que vivia, ele ouviu o choro de um bebê e percebeu que haviam abandonado um recém-nascido apenas porque o pequeno não possuía a marca. Naquele momento, Hagrid tinha descoberto seu verdadeiro propósito. Ele tomou aquele menino para si e cuidou dele como se fosse seu filho. A partir daquele dia, a sua vida tomou um sentido diferente. Após levar vários golpes, o velhote grita para Mesh fugir do local. O policial Brad logo entende que o garoto deve estar por perto e pede que seus companheiros investiguem a casa para encontrá-lo. O policial se irrita com a gritaria do velho e carrega uma magia para eliminá-lo ali mesmo, mas antes que pudesse agir, Mesh destrói a porta e desfere um soco poderoso em um dos policiais. Em seguida, o garoto rasga novamente a farda do policial que encontrou na cidade e dá vários tapas em seu rosto. O protagonista diz tranquilamente que vai mandar aqueles policiais direto para o inferno. Brad não perde tempo e começa o seu ataque. Ele conjura uma magia de nível alto capaz de derrotar um dragão. O homem dispara a bola de energia na direção do seu adversário e um grande impacto acontece. No entanto, Brad percebe que o garoto rebateu a esfera com apenas um tapa. O homem se enfurece e conjura várias vezes o feitiço na direção de Mesh. O protagonista, por outro lado, brinca involuntariamente com a situação. Ele realiza malabarismo com as esferas de energia e até mesmo pratica alguns dribles com o poder lançado sobre ele. Por fim, Mesh pede permissão para usar a varinha mágica do seu avô e se prepara para realizar um ataque. Brad age rápido e conjura um escudo de proteção, mas afirma não temer o ataque, pois o garoto não é capaz de conjurar nenhum feitiço. O protagonista concentra a força em suas mãos e dispara a varinha na direção do policial. O objeto atinge uma velocidade tão absurda que destrói o escudo mágico, ferindo levemente o rosto de Brad. O avô do garoto e o policial se impressionam com o tamanho da força de Mesh, então Brad tenta fazer uma proposta ao menino sem marca. Ele diz que todos os anos um aluno é escolhido por Deus e recebe o título de visionário divino. Brad pede que Mesh entre em uma escola de magia e obtenha o título. Assim, a sociedade vai finalmente aceitá-lo. No entanto, o policial diz que deseja em troca os privilégios, o dinheiro e o bônus que o título recebe. Hagrid pede imediatamente que seu neto não aceite aquela proposta, pois claramente era uma armadilha. Brad fala em seguida que caso o garoto não aceite, será caçado durante toda a sua vida. Mesh pensa por alguns segundos e decide aceitar. Ele diz ao seu avô que sua motivação é muito maior que tudo isso, e além disso deseja viver uma vida em paz ao seu lado. O jovem agora se encontra frente à escola de magia e afirma que se não conseguir viver uma vida de paz, vai dar uma boa surra em todo mundo que interferir no seu objetivo. O protagonista se prepara para realizar o teste de admissão na escola de magia Easton, um lugar de prestígio onde apenas os melhores magos conseguem entrar. Isso se deve porque a taxa de aprovação é menor que 3%. Claude Lute, um dos instrutores da escola, observa atentamente os novos participantes que farão a prova de admissão. No entanto, Claude vê que um dos candidatos está no meio do pátio praticando treino físico com vários pesos. O instrutor se questiona se aquilo é uma ilusão, pois não acredita que alguém com o mínimo de inteligência iria preferir treinar o físico ao invés de obter mais conhecimento mágico. Em seguida, o homem se espanta ao ver que o garoto estava sentado em uma cadeira invisível enquanto lia um livro sobre exercícios físicos. Além disso, Claude observa que 2 homens estranhos estão observando o participante. Alguns momentos depois, o instrutor faz sua apresentação triunfal e diz que será o coordenador do exame.
Os futuros alunos temem a sua presença e o veneram por seu incrível poder de dominar magias de alto nível, exceto Mesh, que não vê nada demais naquilo. Claude conjura mesas para os participantes realizarem a primeira prova do exame. Será um teste escrito, mas as folhas contam com um feitiço que faz com que as letras se movam involuntariamente, prejudicando a compreensão das questões. Hagrid e Brad, que observam o garoto, acreditam que aquele é o fim para Mesh, pois os participantes teriam que usar magia para reorganizar as letras. No entanto, o protagonista começa a sentir raiva ao ver as letras se movendo de um lado para o outro. Ele começa a perder a paciência e até mesmo quebra sua caneta. Nesse momento, as letras sentem medo do garoto e se organizam por vontade própria. A primeira prova termina e Mesh é o primeiro a concluir a missão. Claude fica impressionado, pois não imaginava que aquele estranho conseguisse passar da primeira avaliação. Com o passar do tempo, o protagonista realiza outras provas que necessitavam de magia apenas com sua força física, desde levar uma enorme rocha com apenas um dedo, até correr sobre a água em uma velocidade tão alta que o impossibilitava de afundar. Claude começa a se irritar com as conquistas do garoto bizarro, então decide aplicar mais uma prova. Ele conjura um imenso labirinto e diz aos participantes que eles devem chegar até o fim em um determinado tempo. Caso não consigam, serão eliminados. Mesh se preparava para começar a prova, mas antes disso, uma garota se aproxima dele e pergunta se eles podem formar uma dupla. Afinal, será mais fácil passar pelos obstáculos do labirinto com a ajuda de outra pessoa. O protagonista aceita a proposta e inicia o percurso ao lado de Lemon Irvine. A garota age de forma tímida e durante toda a rota ela é atacada por demônios, sendo presa por mãos que saem do chão, caindo em uma cratera absurda. Porém, Mesh em todas as vezes não faz absolutamente nada, apenas observa situações de perigo e se questiona se realmente foi uma boa ideia formar uma dupla. A garota se enfurece após passar por várias ameaças e imobiliza o protagonista com algumas amarras de ferro. Irvine diz que tem seus motivos para impedir que o garoto conclua a prova, e por isso o enganou todo esse tempo. Mesh, por outro lado, não se importa com aquilo e destrói os objetos que o prendiam e segue caminho para terminar a prova. Irvine lamenta por não conseguir prender o seu alvo, mas antes que a garota pudesse terminar a prova, o guardião do labirinto surge em seu caminho, um gigante egípcio assustador. A criatura apresenta um enigma para a garota e caso ela não responda, será eliminada. Irvine sente tanto medo que não consegue pensar em nada e apenas aguarda o seu fim. O guardião então empunha o seu cajado e desfere um golpe contra a menina, mas antes que pudesse concluir o seu ataque, Mesh volta ao local e golpeia o monstro com seu poderoso soco. O protagonista diz que não sabe por qual motivo Irvine agiu dessa forma, mas afirma que se for algo parecido com sua ambição, ele tem pena dela. Poucos minutos antes da prova terminar, Claude estava feliz por perceber que Mesh não havia concluído a prova, afinal foi ele quem conjurou o guardião e recrutou Irvine para atrapalhar o jovem. Porém, todos começam a escutar um tremor que estava surgindo do labirinto. O examinador afirma que as paredes possuem mais de 1 metro de espessura e seria impossível alguém destruí-las facilmente. Mas Mesh seguiu seu próprio caminho e arrebentou as paredes até chegar no final da prova. Os demais participantes acham aquela atitude um insulto, pois com a quebra das paredes, aquilo já não era mais um labirinto. Eles dizem que não é justo alguém concluir a prova dessa maneira. Mesh não rebateu nenhuma ofensa, o garoto apenas sentiu um forte desejo de ir embora daquele lugar. Irvine tenta defendê-lo e diz que ela é quem deveria ser eliminada, pois recebeu uma proposta direta do examinador Claude para impedir que Mesh conseguisse concluir a prova. Dessa forma, ela ganharia seu ingresso para entrar na escola de magia. Ela ainda diz que o garoto se declarou para ela enquanto estavam presos no labirinto. No entanto, Mesh diz que isso não aconteceu de maneira alguma. Irvine se confundiu em algumas palavras e agora acha que pode ter um novo par romântico. Claude não se importa com nada disso e afirma que ao obter o título de examinador, decide quem passará nos testes e por isso pretende eliminar a dupla que está lhe causando problemas. O professor concentra sua energia e se prepara para acabar com os dois rebeldes. O protagonista age rápido e destrói a varinha mágica do seu tutor com apenas uma mão. Todos se assustam com aquilo e até mesmo Rogue e Brad acreditam que aquele é o fim.
Nesse momento, o diretor Wahlberg surge no local e diz que a partir daquele momento, ele assumirá o posto de examinador da prova final. O velhote afirma que tomará as providências em relação ao comportamento do professor Claude. Em seguida, Wahlberg inicia a última prova de admissão, sendo essa uma entrevista. O primeiro a ser entrevistado é Mesh. O garoto é teleportado para uma sala onde suas respostas seriam julgadas por vários professores da instituição. O diretor do colégio pergunta qual o motivo que o fez querer entrar na escola de magia Easton e por que ele resolveu ajudar a garota que estava tentando lhe prejudicar na última prova. Mesh responde sem motivação nenhuma, provocando uma grande rejeição por parte dos professores. Então Wahlberg tenta avaliar o participante de outra forma que mostrasse as suas reais intenções. O velhote libera sua gigantesca energia mágica e conjura uma maldição. O diretor traz para aquele lugar um boneco de pano e um mecanismo de perfuração, revelando que a alma da pessoa mais querida para Mesh seria colocada dentro do boneco. Nesse instante, Hagrid tem sua alma retirada do seu corpo e colocada dentro do boneco. Em seguida, Wahlberg diz que o mecanismo de perfuração será ativado e em poucos segundos irá perfurar o boneco com uma lança pontiaguda. Assim, a alma da pessoa que está dentro do boneco será completamente destruída. Então a lança começa a descer lentamente em direção ao boneco e Mesh tenta impedi-la. O garoto desfere um forte soco na direção do objeto pontiagudo, mas em vez de destruí-lo, acaba se machucando. Ele pensa por alguns segundos e coloca suas mãos contra a lança, a impedindo de continuar avançando. Apesar do objeto perfurar sua mão, ele explica que aquele não é um teste de força, mas sim de resistência. Ao ouvir isso, Wahlberg desfaz sua magia e devolve a alma de Hagrid para o seu corpo. O velhote diz estar feliz com a atitude do garoto e o parabeniza por conseguir ingressar na escola de magia Easton. Mesh, por outro lado, mantém a calma e diz ao diretor que se ele fizer isso com seu avô novamente, vai quebrar a sua cara. O protagonista conseguiu passar por todos os desafios e finalmente se tornou um aluno oficial, mas no seu primeiro dia de aula já despertou a fúria dos seus docentes. Na classe, Mesh foi orientado pela professora a usar um simples feitiço para abrir um cadeado, mas o garoto simplesmente abriu o objeto na força. Com o término das aulas, os estudantes vão conhecer seus dormitórios e Finn Ames, um dos alunos da sala, deseja apenas não compartilhar o mesmo quarto com um novato violento, mas ao ficar de frente com seu novo alojamento, percebe que a porta não está no lugar. Nesse momento ele nota que infelizmente vai compartilhar dormitório com quem menos queria. Os dois garotos se apresentam e Finn percebe que Mesh não é tão violento, afinal ele conversa de forma tranquila. Mesh então pergunta como alguém poderia se tornar um visionário divino na escola. Finn responde que o título pode ser obtido por meio de moedas de ouro. Para consegui-las, basta o aluno obter notas altas em atividades e exames. As moedas não funcionam como dinheiro e são divididas nas categorias de ouro, prata e bronze. Em troca da informação, o protagonista oferece um profiterole para o seu novo colega de quarto, e assim os dois alunos se entendem e se preparam para enfrentar os próximos desafios na escola de magia. No dia seguinte, todos são instruídos a realizar uma aula de voo com suas vassouras mágicas. A professora diz que os estudantes devem transferir parte do seu poder mágico para o objeto e assim conseguirão voar livremente pelo céu. A maioria dos alunos consegue transferir suas energias para suas devidas vassouras, mas Mesh sofre com a sua condição de não ter nenhum poder. Nesse momento, um dos alunos percebe a dificuldade do garoto e começa a caçoar do seu problema. O protagonista então é desafiado para uma corrida de vassouras. Mesh, mesmo que em completa desvantagem, aceita o desafio proposto. Os dois tomam suas posições e a professora dá o sinal para início da disputa. Mesh desaparece diante dos olhos de todos e deixa sua professora impressionada com o que acabou de acontecer. Finn revela que Mesh arremessou sua vassoura no sinal de partida e logo depois saltou sobre ela. O protagonista utilizou a resistência do ar para calibrar a velocidade, permitindo realizar um voo com precisão. Ao retornar para o local de partida, o garoto que desafiou Mesh o acusa de ter trapaceado e diz que vai fazê-lo se arrepender. Mas antes que pudesse fazer algo, sua boca é fechada com uma magia. Lloyd Cavil, um aluno temido por todos, é o responsável por aquilo. Ele pede que o novato o encontre naquele lugar após o fim das aulas. O aluno sinistro leva o garoto que desafiou o novato para um lugar afastado e diz que a missão era apenas causar constrangimento em Mesh.
Mas não foi isso que aconteceu. Como punição por não cumprir o seu objetivo, Lloyd desfere vários socos no rosto do jovem. Nos corredores da escola, Finn explica que Lloyd é o filho de um oficial do gabinete de magia. E esse órgão dita todas as regras sobre feitiços, sendo ele absoluto e inquestionável. Além disso, o garoto também possui vínculos com o vice-diretor. Com isso, ele tem o poder para fazer com que qualquer estudante seja expulso. Por esse motivo, todos os alunos sentem medo dele e do que ele pode fazer. Naquela tarde, Mesh colocava em prática uma receita de profiterole e acabou esquecendo de se encontrar com o tal valentão. No dia seguinte, em sala de aula, Lloyd se aproxima do garoto e faz uma proposta. Ele diz saber da vontade que o novato tem de se tornar um visionário, e por isso irá ajudá-lo com seu objetivo, mas antes Mesh terá que obedecer a todas as suas ordens. O protagonista aceita de imediato e ao decorrer dos dias é obrigado a realizar diversas tarefas. Lloyd se aproveita da boa vontade do novato e até mesmo derrama um copo de água no chão e pede que Mesh limpe tudo. Ao andar pelos corredores do colégio com seu grupo, Lloyd pede que Finn coloque fogo nas roupas de Mesh, mas o garoto se recusa a fazer isso. Ao ter sua ordem negada, Lloyd conjura fios mágicos que prendem o corpo do jovem e o deixa de joelhos, fazendo-o bater com a cabeça no chão como uma reverência de desculpas. Mesh tenta procurar por Finn até que o encontra ferido. O garoto conta que foi o responsável por rasgar o livro do seu amigo e pede desculpas por agir dessa forma. Ele diz que fez isso porque foi ameaçado por Lloyd. O protagonista havia notado seu livro rasgado anteriormente e agora entendeu tudo. Mesh então caminha em direção ao valentão e bate seu rosto no chão com toda a força, forçando-o a pedir desculpas a Finn. O garoto desmaia com a forte pancada que recebeu e todos ficam assustados com a atitude do novato. O vice-diretor Farman chega no local e fica em fúria com os estudantes que estavam presentes por não defenderem Lloyd. Porém, Mesh age por impulso e ataca o homem. Em seguida, cava um buraco com suas mãos e coloca o sujeito preso lá dentro. Farman Kregos ameaça o protagonista por seus atos de insanidade, mas Mesh responde que mesmo que aquele seja o seu fim e suas atitudes o levem para a prisão, ele sempre poderá enterrar Farman. Alguns minutos depois, o protagonista é levado para conversar diretamente com o diretor. O velhote diz que recebeu uma carta do gabinete de magia solicitando a expulsão de Mesh por seus atos violentos. No entanto, Wahlberg decide deixar o garoto impune. O velhote afirma que atualmente as pessoas da elite estão se tornando egoístas e acham que podem controlar tudo e todos. Mas ele afirma que o novato possui um coração bondoso e por isso não será expulso. O diretor queima a carta e explica que a única forma de Mesh se tornar um visionário é ser o número 1 de toda a escola, mas ele teria que ter notas altas em suas provas para obter as moedas de ouro. Assim, o protagonista sai impune após bater no filho de um visionário de elite e enterrar o vice-diretor. Devido às ações de Mesh, o seu nome ficou reconhecido por toda a escola e até um professor o convidou para participar de um projeto onde raramente alunos do primeiro ano eram convidados. Tom Knowles diz para o jovem fazer parte de sua equipe, onde participariam de um esporte semelhante ao quadribol, no maior estilo Harry Potter, mas no dia do jogo, Mesh afirma que não sabe voar com sua vassoura. Galera, como Mesh participará do torneio sem magia e sem ter habilidade de voar? Se quiserem a continuação dessa jornada, deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!